Pessoal, informação importantíssima trazida pelo presidente Alessandro Barcelos em coletiva concedida após a derrota do Internacional de virada por 3-2 contra o Botafogo no estádio Beira-Rio em relação a Bruno Mendes. O zagueiro uruguaio não permanecerá no Internacional. No dia 30 de junho se encerra o seu vínculo de empréstimo, o Inter tentava a compra junto ao Corinthians, mas houve um novo impasse nos valores e na forma de pagamento que o Inter negociava com os paulistas e Bruno Mendes não ficará no Internacional. O Colorado estava otimista em relação a essa situação, mas tudo isso caiu por terra e o Inter colocou fim nas conversas com o Corinthians. Eu conto os detalhes de como vinham essas negociações e justamente o que aconteceu para ter essa diferença aí entre Inter e Corinthians e o Bruno Mendes não permanecer em Porto Alegre depois da vinheta. Bora lá, minha gente, vamos falar mais de Internacional, vamos falar mais de Bruno Mendes. O Colorado, por meio do presidente Alessandro Barcelos, confirmou a não permanência do Uruguai em Porto Alegre. Eu vou contar tudo nesse vídeo. Antes disso, pessoal, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre uma parceria com a KTO, KTO.com. Vai lá, aproveita o meu código LUCASDIAS que te dá 20% de bônus no primeiro depósito. E também sempre uma parceria com a Camisaria do Torcedor, @Camisaria do Torcedor, lá no Insta, melhores preços, a entrega a mais rápida que tem, muitas opções, dupla Grenal, clubes europeus, seleções, então aproveita lá as oportunidades, tá certo, pessoal? Bora lá falar de Internacional, falar de Bruno Mendes, a novela que a gente já sabia teria o seu encerramento nesta semana. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos lá no outro final de semana, na zona mista após a vitória do Inter por 3-1 contra o Flamengo, e ele disse, foi bastante claro, essa é a última semana, a gente vai definir esta semana a situação do Bruno Mendes. A semana foi passando, ali pela terça, quarta-feira, o Inter enviou a última proposta pelo Bruno Mendes. 3,5 milhões de dólares. Vale a gente recordar, previsto em contrato, o Bruno Mendes tem um vínculo de empréstimo com o Inter que se encerra agora no dia 30 de junho. Então, eram 6 milhões de dólares previstos em contrato que o Inter teria que pagar ao Corinthians. O tempo foi passando, chegamos agora ali próximo ao mês de abril. No início do ano ainda não tinha sido feito nenhum contato oficial do Inter com o Corinthians para a compra do Bruno Mendes. Então, o Internacional acabou fazendo a primeira oferta, foi recusada pelo Corinthians, fez uma segunda oferta, também recusada pelo Corinthians, previsto em contrato seriam 6 milhões de dólares por 50% do jogador. O Inter já tinha feito 2 propostas, seguia conversando com o Corinthians, até o presidente Duílio Monteiro Alves, em um determinado momento, após uma partida do Corinthians na zona mista da Neoquímica Arena lá em São Paulo, falou que o Corinthians agora queria 5, tinha diminuído em 1 milhão de dólares o valor pelo Bruno Mendes. Contra o Cuiabá, 2 semanas atrás, falou lá no Mato Grosso que o Inter estava próximo da compra, porque o jogador queria permanecer em Porto Alegre. O diretor de futebol, Alessandro, falou na semana passada que o Inter estava próximo desses valores. O Inter sabia que estava próximo do valor mágico tratado dessa forma lá em São Paulo pelo Corinthians, mas ainda assim fez um último esforço, aumentou essa proposta na casa dos 3,5 milhões de dólares por 30% dos direitos econômicos do Bruno Mendes. Foi recusada pelo Corinthians, não só pelo valor, também pela forma de pagamento. O Corinthians queria um valor à vista inicialmente. O Inter ofereceu de forma parcelada. O Corinthians falou, ok, vamos parcelar de que forma? Quantas vezes vocês podem pagar pelo Bruno Mendes? O Inter ofereceu pelo menos mais de 4 vezes pelo Bruno Mendes. Em mais de 4 parcelas o pagamento pelo Bruno Mendes. Isso não agradou os corintianos. O Inter tinha essa forma de pagamento já idealizada para fazer pelo Bruno Mendes. Isso irritou o Corinthians. E aí o Corinthians pediu mais, tanto na questão da parte financeira, e aí digo no valor, de fato, queria mais do que esses 3,5 milhões, e isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos na coletiva pós-jogo, quando ele justificou o encerramento dessas conversas. O presidente falou, o Corinthians queria um valor, o Inter ofereceu tudo que podia, a gente fez seria o maior investimento aí que a gente poderia fazer, mas para o Corinthians acabou sendo insuficiente, por isso o Inter colocou um ponto final
nessa situação pelo Bruno Mendes. O zagueiro agora tem contrato até o dia 30, ele já não estava nem sendo relacionado no Campeonato Brasileiro, o Inter tinha um acordo com o jogador para não queimar os 7 jogos dele, ele vai retornar para o Corinthians, para São Paulo, para ser jogador do Sport Clube Corinthians Paulista e não fica no Internacional. Tá certo, pessoal? Isso foi dito também pelo presidente Alessandro Barcelos, confirmou essa situação e o encerramento dessas conversas. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aí notificações dos próximos vídeos. A gente volta ainda hoje para falar de Lucas Leiva, muito próximo do Grêmio, então fica ligado aqui no canal. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.